Fala pessoal, novos tremores, acontecendo no território venezuelano e não só na Venezuela, tá? Em territórios próximos aqui, na mesma região ali do Caribe, nós tivemos uma sequência de tremores. Vamos dar uma olhada nisso, o que isso pode representar, vamos ver os vídeos, inclusive, dos últimos acontecimentos, últimas ocorrências que envolveram esse tremor e outros tremores importantes que estão acontecendo no planeta. O que está acontecendo com o nosso mundo, pessoal? Será que tem alguma força extraordinária acontecendo aqui? Vamos dar uma analisada nisso. Deixa eu aproximar aqui, ó. Tivemos aqui pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, tá? Estou utilizando ele aqui como referência, um tremor de 4,7 no território venezuelano, muito menor do que os tremores de 7,2, 7,5 que tivemos ao longo dessa semana, no último dia 24, que praticamente destruíram grande parte da infraestrutura, vitimaram milhares de pessoas, tem muita gente desaparecida, ainda as buscas continuam. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas é importante que a gente repercuta essas situações que estão envolvendo essa área. Estão vendo que aqui a gente tem um vermelhinho que é um limite de placa tectônica, tá, galera? De um lado, placa caribenha, do outro lado, a placa sul-americana, inclusive onde o Brasil está dentro da placa sul-americana, e a maior parte do território venezuelano também. Mas se você observar aqui, utilizando o Serviço Geológico dos Estados Unidos, deixa eu aproximar, você vai ver um conjunto de pequenos tremores acontecendo nesse momento na borda dessa placa do Caribe, tá? Ó, um tremor de 4,7 aqui, um tremor muito recente de 2,7, outro tremor aqui de 2,8, outro tremor de 2,9, aqui um tremor um pouco maior de 5, e todos ali na sequência dessa placa tectônica, tá, galera? Dessa confluência de placas tectônicas que a gente tem ali nessa região do Caribe e nessa região também da placa sul-americana, tá? É claro que esse tem destaque, esse venezuelano, porque tremores que devem acontecer ao longo das próximas semanas nessa região, como réplicas, tréplicas desses tremores maiores, os tremores gêmeos que aconteceram, acabam trazendo aqui uma repercussão delicada porque a infraestrutura já está fragilizada. Tivemos alguns prédios que simplesmente praticamente derreteram em meio aos últimos tremores, por isso os trabalhos de busca das pessoas ainda estão acontecendo, mas os tremores que vierem em sequência, eles infelizmente trazem uma perspectiva um tanto quanto delicada, que é a perspectiva de você trabalhar em cima de infraestrutura que já estão comprometidas, tá? Então, cada tremor que acontece nessa região é um tremor que gera receio, gera medo. Por quê? Porque pode amplificar os problemas de uma população que está vivendo em meio ao caos, tá? Pode acabar trazendo mais transtorno, mais mortes, mais perdas materiais e humanas para essa região já totalmente fragilizada. Tivemos, inclusive, nesse sábado, a chegada de ajuda internacional, inclusive brasileira, apesar que tudo muito incipiente ainda. Nós temos, inclusive, a partir das notícias que estão chegando, situações que a gente vai observando que o caos está generalizado no território venezuelano por conta desses últimos tremores, tá? Trazendo aqui a notícia do UOL. Novo tremor de magnitude 4,9, a gente viu pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos é 4,7, mas a gente vai ter uma calibração disso aqui nas próximas horas. Atinge a Venezuela, um novo terremoto atingiu a costa venezuelana hoje, 2 dias após os fortes tremores que destruíram os prédios, que deixaram centenas de mortos, provavelmente que serão milhares de mortos. O novo abalo foi mais fraco que os registrados anteriormente, mas o problema não é ter sido mais fraco, o problema é novos tremores em uma região de fragilidade, né? Muitos prédios nesse momento nessa região estão com estruturas comprometidas. Então, qualquer tremor de magnitude razoável pode gerar com que novos prédios venham simplesmente a cair, tá? Então, mais tremores acontecendo, a gente vê aqui ó, que nós entramos no terceiro dia, aqui pelo G1, terremoto, devastação, no aguardo de ajuda internacional e com milhares de desaparecidos. Você vê que são milhares de pessoas que estão desaparecidas, por isso que eu digo que esse número de pessoas que morreram vai ser maior, né? A Venezuela entra no terceiro dia de buscas, tá? Aqui a gente já tem confirmada nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 920 pessoas que perderam a vida, mas esse número com certeza é muito maior, tá? Feridos 3.360, então dependendo de quando você assistir esse vídeo, esses números aqui já estarão mais atualizados. Aqui inclusive um vídeo de um momento de um prédio que desabou, deixa eu ver aqui junto com vocês, ó. Olha só, o prédio simplesmente derreteu em cima das pessoas que estavam ali. Você imagina se tiver pessoa ali dentro. Infelizmente não tem o que fazer, né? Situação delicadíssima. E a gente vê ali a população sofrendo, tá? Vou dar uma olhada nas redes sociais para a gente poder verificar esses últimos vídeos, porque conforme as horas vão passando, mais notícias vão chegando. E aí a gente tem a noção geral do que está acontecendo. Eu lembro de ter gravado um vídeo inicial falando sobre essa situação, dando uma olhada geral,
E ali eu já sabia que a devastação era grande, tá? Mas não tinha-se ainda muita informação, tá? Sabia-se que tinha acontecido um grande tremor, dois grandes tremores, mas ainda não se tinha o retrato geral. E conforme as notícias vão chegando, a gente vai vendo que é um retrato extremamente devastador. Vamos dar uma olhada aqui no X, galera, para a gente poder verificar alguns vídeos que mostram um pouco dessa situação delicada das últimas horas, tá? Aqui um vídeo mostrando, obviamente, o prédio simplesmente derretendo, né? E é isso que acontece, o prédio ali, ele cai, né? De uma maneira impressionante, no mínimo para dizer isso, né? Porque olha só a estrutura do prédio caindo, né? Caindo, perdendo totalmente a sua segurança, sua estabilidade e simplesmente caindo no chão. E aí a gente não tem aqui as informações preliminares se haviam pessoas no prédio, se todo mundo conseguiu sair, mas o que a gente tem são inúmeros vídeos mostrando essa devastação dentro do território venezuelano, tá? Olha só, a gente vê a nuvem de poeira se levantando, as pessoas gravando aqui nesse momento esse tremor de terra, e obviamente nesse momento aqui, você sabe, tá tremendo e a poeira tá levantando, não é à toa, são vários prédios que estão simplesmente caindo ali, e foi o que aconteceu, né? Até a atualização desse vídeo, quase 300 prédios tinham simplesmente ruído nessa região da capital venezuelana, tá? A gente tem aqui imagens de satélite que mostram, inclusive, o tamanho dessa devastação, né? É triste, né? Que você vê o antes e o depois, e aí você tem uma dimensão geral de como a gente teve uma grande devastação, né? Mudou muita coisa, né? Várias estruturas que, inclusive, são estruturas bonitas, interessantes, simplesmente vieram ao chão por completo, né? Por completo. É, de fato, impressionante e impactante o que aconteceu no território venezuelano a partir desses tremores de terra. E agora a gente está analisando a sequência desses tremores, tá, galera? Porque a gente teve uma sequência de tremores sobre a região. E são muitos vídeos, tá? Inúmeros vídeos mostrando um pouco de toda essa devastação, né? Olha essa situação aqui, pessoas ali observando, olha esse conjunto aqui de prédios que todos simplesmente ruíram, todos, sem exceção aqui, simplesmente ruíram. E dá para ver que são até prédios interessantes, tá? Você tem piscinas, tem prédios grandes que foram provavelmente muito bem construídos, prédios ali de muitos anos e que não resistiram a esse terremoto. O de 7,5 foi o maior terremoto em mais de 100 anos, pessoal. Não é qualquer coisa. Nós tivemos dois, um na sequência do outro. 7,2, que já é um tremor forte, e além de ser forte, é um tremor raso. E logo na sequência um tremor de 7,5 ainda mais forte e com um poder de destruição monstruoso, tá? Então realmente não é que, eu vi gente comentando de, poxa, por que construíram prédios dessa altura, nessa região, se é uma região onde você tem ali possibilidade de terremoto? Não é tão simples, né, pessoal? Até porque um evento como esse já tinha acontecido há mais de um século, né? Um evento assim, de um tremor de magnitude semelhante, tá? Aqui acontecem tremores contínuos, mas são tremores de baixa magnitude, a maioria da população nem percebe. Vez ou outra acontece um tremor um pouco maior. E, é claro, esse ninguém esperava. É uma força da natureza tão intensa que a população realmente não espera, tá? A gente não tem mecanismo nenhum de prevenção hoje, não tem mecanismo nenhum de saber exatamente quando vai acontecer. Recentemente fiz até um vídeo, porque tinha gente falando, poxa, o governo brasileiro, tinha uma notícia no Instagram, né? O governo brasileiro sabe que vai ter um mega terremoto no Brasil em setembro, está escondendo. Até parece que a gente tem tecnologia para saber que um mega terremoto vai acontecer no território brasileiro. Primeiro, que nada indica isso, não há nenhuma pesquisa, nenhum estudo, não há nada do ponto de vista de terremoto, de sismicidade no Brasil, que indique que possa acontecer um fenômeno dessa magnitude, um mega terremoto. E lá ainda coloca um mega terremoto de 8,9. Nada no Brasil indica isso. As condições geológicas, as condições das rochas no Brasil, da posição do Brasil na placa tectônica, nada indica algo semelhante a isso. Nada. Então, criar uma notícia dessa, criar um factoide, é uma coisa, infelizmente, que acontece, mas a gente precisa ter cuidado, né? Porque gera um alerta desnecessário, gera um medo que não se justifica. A gente não está numa região de borda de placa como está o território venezuelano, por exemplo, tá? Claro, professor, mas eu vi um vídeo que tem um território brasileiro que está lá próximo na borda entre a placa sul-americana e a placa africana, que é o atol das Rocas. A gente tem alguns arquipélagos e ilhas que estão na borda, sim. É uma borda distante, onde
Você tem pesquisadores, você tem a marinha e você não tem população. O território em si, o território brasileiro em si, ele não está nesse contexto não, tá, galera? Está dentro desse contexto não. Então, é importante também destacar isso, tá? A maioria da população, absoluta população brasileira não vive nessas áreas onde a gente tem chance de grandes terremotos acontecerem, tá? Então, por isso a gente não tem um risco de um mega terremoto, terremoto de 7 no Brasil acontecer, totalmente, praticamente a chance é próximo de zero, é quase nula, tá? Por quê? Porque a gente não está numa região como está a Venezuela. Na Venezuela isso acontecer é possível? É possível. A gente tem, inclusive, entre a placa caribenha e a placa sul-americana, nós temos ali um limite transformante, né? Nem é um limite convergente, onde as placas se chocam diretamente. É um limite transformante. Uma está do lado da outra, elas se tocam lateralmente. Mas também nos limites transformantes você tem possibilidade de acontecer terremotos de grande magnitude. Você quer ver um limite transformante onde sabe-se que ocorrerá um grande terremoto? Fala de San Andreas, nos Estados Unidos. Você tem ali um limite transformante, onde duas placas estão se tocando, e sabe-se que tem uma energia acumulada que continua se acumulando, e quando for liberada, isso vai gerar um mega terremoto, talvez o maior terremoto que a humanidade já viu. Pode acontecer, sabe-se isso, tem-se muita pesquisa sobre isso. Mas ninguém sabe se isso vai acontecer amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos. Não tem como a gente definir quando vai acontecer. Eu estou falando de uma região dos Estados Unidos que é densamente populosa, povoada, tecnológica. Então é uma área que diretamente, dependendo de quando isso acontecer, vai ser muito impactado, que vai gerar muitos problemas. Se lá nos Estados Unidos, onde você tem fenômenos de tremor de terra muito mais contínuos e sentidos do que no Brasil, você tem muito mais dinheiro investido em prevenção, você tem serviço geológico, estou utilizando inclusive o serviço geológico dos Estados Unidos para falar sobre os últimos tremores aqui na Venezuela. Se lá você não tem tecnologia para prever, quanto mais no Brasil, né? Por isso que é importante poder discutir essas coisas. Aqui um voo aéreo, né? Mostrando, um voo de helicóptero, melhor, mostrando aqui o nível de destruição, né? Sobre o território venezuelano. É triste, galera, que a gente sabe da situação da Venezuela de fragilidade econômica, porque a Venezuela passa nesse momento, né? Uma fragilidade política que se intensificou nas últimas eleições, pelas denúncias de corrupção, por um país dividido, e além disso, você teve, ao longo desse ano, a prisão do presidente, que nesse momento é ex-presidente, o Nicolás Maduro está preso numa prisão dos Estados Unidos, um país que foi invadido, que foi atacado. Você tem uma presidente hoje que não é reconhecida pela população, parte dela não reconhece. Inclusive ela visitou algumas áreas, foi vaiada, inclusive em eventos aí que esteve presente. Não é simples a situação da Venezuela e, obviamente, teve inclusive pessoas falando, professor, isso daí não se assemelha com o que aconteceu no Haiti. O Haiti, que é o país mais pobre das Américas, tá, do continente americano, também vivenciou um período, infelizmente, um grande terremoto que destruiu a infraestrutura do país, gerou um saldo de mais de 200 mil mortes e que até hoje o Haiti, que já era um país paupérrimo, mergulhou numa esfera de pobreza, de miséria, de violência, que a ONU entrou, o Brasil já liderou missão de paz, inclusive a MINUSTAH, lá no Haiti, e mesmo assim a situação não se resolveu, né? Realmente é algo extremamente delicado o que a gente vivencia, o que a gente viu lá no território haitiano. Eu acredito que não vai ser o mesmo tamanho para o território da Venezuela. Primeiro que a Venezuela é muito maior, vezes maior que o território haitiano, não é tão pobre como era o Haiti. O Haiti não tem, por exemplo, o tamanho das reservas de petróleo, independente das dificuldades de extração desse petróleo, mas a Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta. Tem muita dificuldade de extrair esse petróleo, não tem hoje uma indústria de refinaria que seja confiável, de extração que consiga fazer com que isso gere recurso, tem dificuldade no cenário internacional de comercialização até dos próprios produtos, tem muitas dificuldades energéticas, sei disso, mas o patamar da Venezuela e do Haiti são distintos, né? Não são os mesmos, isso com certeza. Por isso que mesmo com uma grande repercussão, e obviamente daqui destruiu infraestruturas importantes para reconstruir o país, vai precisar de muito dinheiro, estou falando aqui de bilhões de dólares na reconstrução, nós imaginamos, eu imagino, né, que a ajuda internacional, a ajuda dos Estados Unidos, do Brasil, de outros países, da própria ONU, irão, ao longo prazo, diminuir os problemas e, assim, isso é claro que vai levar um bom tempo, né? Mas provavelmente não vai ser o tamanho do impacto que a gente teve no Haiti.
apesar da similaridade, né, dos eventos sísmicos, né, a gente ter uma similaridade aqui entre esses eventos que ocorreram nesses dois países, países da América e países que são banhados pelo Mar do Caribe, tá? Tanto a República Dominicana, Haiti, a República Dominicana sentiu o tremor, mas o Haiti foi o destruído, né? Até o Palácio Presidencial foi destruído no terremoto no início dos anos 2000 no Haiti, que até hoje não se recuperou, são mais de 20 anos, e mesmo assim a gente ainda vê os reflexos daqueles tremores no dia a dia do Haiti em si, que está inclusive disputando a Copa aí do mundo, estava no grupo do Brasil, mas vivencia situações extremamente delicadas. A Venezuela, com certeza, vai ter uma dificuldade muito grande de se reconstruir, mas acredito que isso vai acontecer, né? Acredito que há uma consternação mundial, no sentido de entender o que está acontecendo e de tentar ajudar o país. E principalmente se a Venezuela conseguir, claro que isso não é para agora, né? Mas ela conseguir criar uma infraestrutura ali onde ela possa aproveitar melhor os recursos do subsolo, ela tem um grande potencial, é impressionante as imagens, né? Um grande potencial de recuperação a partir da riqueza mineral, da riqueza no subsolo que ela tem, tá? A Venezuela, sei que ela é extremamente dependente desse petróleo, sei que tem muitos problemas, as questões políticas são delicadíssimas, as questões sociais também, mas ela tem uma riqueza ali que pode, a longo prazo, não é para curto e médio prazo, produzir uma diminuição dos problemas sociais. Claro que não é tão simples como a gente pensa, né? Ou como eu estou falando aqui. Exige todo um esforço político, todo um esforço social, todo um esforço, inclusive, internacional para que isso possa acontecer, mas há uma possibilidade, sim, há condições, inclusive, de se fazer isso, de que isso venha a acontecer, mas eu estou falando aqui de longo prazo, tá? A gente vai vendo as imagens aqui dos resgates, do que aconteceu, conforme elas vão chegando, né? E a gente vê o tamanho da destruição que o país mergulhou, né? Uma destruição enorme, né? Sem dúvida nenhuma. E é claro que vai necessitar também de um esforço enorme para poder se recuperar. Imagino, até por conta da precariedade dos próprios serviços, até da própria Defesa Civil venezuelana, da falta de dinheiro, inclusive para maquinário, a própria população, né, que está indo atrás. A gente vê vários vídeos onde as pessoas comuns, né, como eu e você que está assistindo o vídeo aqui, que estão correndo atrás ali de colocar as coisas em dia, de tentar encontrar alguém em meio aos escombros. Por isso que a ajuda internacional de brigadistas de diferentes lugares, como o Brasil mandou, é importantíssimo que tenham e que saibam, né, como fazer para poder, de alguma forma, atender essa população, né? Olha só, é impressionante, de fato, o que aconteceu na Venezuela. Galera, só lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí. Esse é o nosso canal de notícias, que a gente vai estar trazendo sempre alguma coisa que complementa o que está lá no nosso canal principal. Mas é importante estar falando sobre essas questões aqui. Lembrando, você falou no início lá sobre forças que podem estar atuando conjuntamente ali naquela região do Caribe, no limite com a placa sul-americana, e por isso vários tremores de terra podem estar acontecendo. Sim, de alguma forma, isso está intrigando os cientistas nesse momento, tá? Inúmeros pequenos tremores de terra, a gente vê que os outros são menores, né? Acontecendo nessa zona de borda, né? E assim, em sequência. O que a gente imagina inicialmente? Há uma força de movimentação, essas placas se movimentam continuamente, e nesse momento havia uma energia que estava ali presa, né? E que foi solta e que ainda está se acomodando. Essa movimentação está liberando energia, que é por isso que é provável que a gente continue vendo pequenos tremores nas próximas semanas, até essa energia ser totalmente liberada, né? É um conjunto de energia que a gente tem do interior da Terra, de uma energia tectônica que está sendo liberada. Essa movimentação nesse inteirinho dessas duas placas, no limite dessas duas placas, está levando a essa situação. Obviamente, a gente vai ter muita pesquisa, muitos dados sendo colocados, porque a gente está analisando o que está chegando, e a gente vai ter mais novidades sobre esse assunto nas próximas semanas, sem dúvida nenhuma. E claro, a gente vai estar trazendo aqui as atualizações envolvendo isso. Por isso, se você gosta do conteúdo, já sabe o que fazer. Tamo junto, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais Geografia em Pauta News para você. Tamo junto.